Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de desenvolvimento Full Stack. Hoje, no 12º encontro, a gente vai dar continuidade à criação dos componentes do nosso projeto Front-End Vue.js, onde que no encontro de hoje a gente vai criar o componente Vue Café, que tem como objetivo renderizar a lista de dados de um objeto específico do nosso CRUD, advindo da nossa API REST Backend, no caso desenvolvido em Django, tá? Para essa nossa regra de negócios, os objetos são cafeterias. Então, nesse caso, quando a gente montar, invocar, criar ou chamar, no caso, esse componente Vue Café ali no nosso projeto Vue.js, será renderizado uma tela com a listagem dos dados específicos de uma cafeteria específica escolhida, né, optada pelo usuário. Então, eu estou aqui no Windows 11, eu vou entrar no Visual Studio Code, a gente está no nosso projeto Front-End, eu vou criar um novo arquivo na pasta Components chamado vuecafé.vu, tá? Vamos renomear aqui, .vue, fim. Aqui. Geralmente esses... Vamos criar só aqui as tags principais, tá? Script lang ts. O que acontece? Geralmente esse componente ele é chamado de café detail, que é detalhes de um objeto, no caso detalhes de uma cafeteria. Nesse caso a gente utilizou como Vue Café, também não tem problema, tá? Mas a questão do CRUD é justamente isso, é que o R não significa simplesmente read, mas sim retrieve, que significa tanto listar quanto ver dados específicos de um objeto. Nesse caso, como a gente falou nessa regra de negócios, a gente vai utilizar um objeto como uma cafeteria de Paris. Não estou com o Copilot hoje habilitado, a gente vai utilizar somente o autocomplete. A gente vai criar um container com margem top 4, como a gente criou nos demais components. A gente vai trazer aqui o título da nossa tela, então será com margem bottom, um espaçamento externo do elemento H2 embaixo de tamanho 3, a gente vai colocar cafeteria e o nome da cafeteria, então vai ser uma variável do Vue.js, café optando pelo ID. No caso, se essa cafeteria tiver um ID, vai mostrar, se não, a gente vai ter um erro, a gente não vai mostrar, tá? A gente tem um parágrafo, onde que a gente vai colocar em negrito, ou seja, em strong, nome. Vamos fazer o seguinte, são 4 dados, tá? Ctrl C, 1, 2, 3, Ctrl V, que daí a gente vai mostrar todos esses dados, todas essas tags a gente simplesmente só vai completando. Nome, então a gente vai colocar aqui, café.nome, tá? A gente vai já programar esses nossas variáveis. Eu estou colocando o acento de interrogação na frente, porque se forem dados opcionais e a gente não tiver esses dados no JSON de resposta, advinda da nossa API REST Backend, nesse caso desenvolvido em Django, aí a gente não pode mostrar esses valores, tá? É optativo no caso, tá? Ali, inauguração, que é uma data de inauguração, e aqui a gente vai fazer uma formatação, porque o que acontece? Como a gente viu lá no começo do nosso curso, a data formatada no Django, ela vem nativamente dessa forma, ano de 4 dígitos, meses de 2 dígitos, seguido de traço dias de 2 dígitos. A gente pode colocar no formato brasileiro, então é o que a gente vai fazer. Café, optativo aqui, data, underline, inauguração. Tem que ser igualzinho, tá? Aqui a gente vai usar a função split do Python, onde que a gente vai trocar o caractere hífen por reverse, para ele mostrar de trás para frente a string. Join, agrupado por, ao invés do hífen, trocar por uma barrinha, para ele mostrar nesse formato, tá? Utilizei aqui para quebrar a linha, ó. Dia, barra, mês, barra, ano, tá? Que é a data que geralmente a gente usa aqui no Brasil, tá? Esse formato.
Depois da data de inauguração, a gente tem endereço. Então, a gente coloca aqui mais uma variável da mesma forma. Café, endereço, sem ser cedilha. E, por fim, a gente tem a avaliação. Então, a gente vai colocar aqui a variável de café, avaliação, sem o cedilha, sem o acento tio, barra 10, tá? Porque daí ele vai mostrar a avaliação barra 10, que é a nota máxima. Logo abaixo disso, a gente pode colocar um botão, que na verdade vai ser um router link. Deixa eu só botar aqui, router link, que a gente coloca um botão de voltar, tá? Para a gente voltar para a nossa tela inicial, to, ou seja, a rota principal. Onde que a gente vai formatar como um class btn, btn secondary, com margem top 2, que é aquele botãozinho cinza com espaçamento externo ao elemento de tamanho 2 definido nativamente pelo Bootstrap. Para a gente programar, tá? Eu vou colocar aqui setup length dessa forma. A gente pode colocar assim, import, a gente vai importar aqueles dados de sempre, então o ref e o onMounted do elemento. Esses dados eles vêm do view. O segundo import é o useRoute, sem o R no final, useRoute from viewRouter. Tá? E a terceira é o API, import API from, a gente coloca o caminho do arquivo. Então, é no diretório anterior, por isso que barra, diretório services, barra arquivo API. Agora a gente vai criar duas constantes. A primeira é um café específico, e vai chamar aqui referência do qualquer tipo, tá? E ela vai ser inicializada como null, que a gente vai utilizar só para preencher esses dados depois, e também a constante chamada route, que é a rota, tá? Que ele vai pegar lá o método useRoute, que é um método, e o onMounted, que é um método padrão do nosso Django, que dentro dele a gente vai ter um método assíncrono apontando para um determinado código, onde que a gente vai ter uma constante de dados, que será o valor recebido da resposta do verbo HTTP REST da nossa API REST Backend, nesse caso em Django, com uma URL, uma rota dinâmica, por isso que crase, e entre as crases, cafeterias, no plural, barra, a variável route_params_id, e uma barra no fim antes de fechar a última crase. Embaixo a gente vai referenciar café, deixa eu só colocar aqui, ó, café, ponto, velo, será o nosso data. Pronto. Aí a gente vai trazer todos os dados dessa determinada cafeteria. Esse é o componente de detail, no caso, referenciado pelo R do CRUD, o retrieve, tá? Que vai mostrar dados específicos. Todo esse código você encontra lá no GitHub do projeto, e mais informações e outras explicações com relação a isso lá no meu site ubsocial.github.io. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links estarão na descrição do vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.